Oi, gente, vamos para a prática do PhD hoje. PhD significa Perfil de Habilidades de Deus contigo. As habilidades são deles. Quais são as habilidades? O estimulador, o primeiro. O segundo é o socializador. O terceiro, o comunicador. O produtor, 4. O dono da verdade, 5. O dono da justiça, 6. E o espiritualizador, que é o 7. O 8º é o pacificador e o 9. O 9 é o criador de todas as coisas. A mentalidade desse criador sobre você é muito forte. Ele criou você em espírito primeiro. Então lá no mundo espiritual você foi criado antes mesmo da fundação do mundo aqui. Gente, vamos focar apenas no corpo, tá? Você não nasce grande, como Adão nasceu através do sopro de Deus na narina dele e já saiu como humano. Não, você nasceu, todo mundo nasce da mesma maneira, tá? Pequenininho, saindo do ventre, né? A cabecinha em primeiro lugar, chora porque acaba descobrindo que desceu, que perdeu a identidade espiritual. É algo muito forte, gente, porque existe sim um mundo espiritual paralelo a esse mundo aqui. E para a gente chegar nesse mundo espiritual, nós temos aí algumas fases para passar. E que essas fases é através dos 7 anos de vida. Você vai crescendo, você vai observando muita coisa e chega neste ponto aqui, ó, onde você já é adulto, você se perde, você não sabe mais nada, de tanta comunicação. Então, os pedaços de você, teus pedacinhos, estão largados por aí. Você não sabe onde ficou os teus pedaços, mas você é um corpo. Então, o que eu estou propondo para você é reconstruir esse corpo desta maneira aqui, estimulado pelo sócio seu, assistente social, que é o socializador, o Espírito de Deus que está dentro de você e vai te auxiliar em tudo que você precisa, porque ele sabe quem é você em espírito, então você vai ter uma conexão direta com o Espírito de Deus, ele vai te comunicar o que você vai produzir e como você vai pacificar através do que? Da verdade, da justiça, do espiritualizador. Quem é o espiritualizador? Aquele que te deu vida, Deus, Pai. É assim que você vai formar o teu corpo, que na verdade é a cruz. Você percebe que a cruz ela vai te revelar que você é uma pessoa, tá? Que tem um corpo, tem uma alma, tem um espírito. Tá? Só que o teu corpo, ele não tem poder nenhum de chegar a Deus. A tua alma também não. A tua alma, ela fica no meio do caminho. Ela não sabe a que ela serve. Se serve ao Senhor das trevas ou ao Senhor da luz. Então, você não tem noção de nada, porque o teu corpo está em pedaços. Você não sabe quem é você. Então, o PhD, ele vai te focar, vai te colocar no centro da vontade de Deus e você vai começar a usar o teu corpo em espírito e em verdade, porque a verdade, a justiça é de Deus, do espiritualizador, aquele que te deu a vida. Este é o espiritualizador, o verdadeiro espírito que mora dentro de você. Então eu coloquei essa cruz toda aqui para você ter a noção do que o que eu vou passar para você agora. Eu fiz aqui, ó, um desenho, né? Mas eu não quero que você fique olhando o desenho que eu fiz, porque se você olhar com os olhos humanos, você já vai julgar até o meu desenho. E eu não quero que você julgue nada, porque o espírito nosso não julga. O nosso espírito é justificado por Jesus na cruz. Por isso a justiça foi feita através da mente do Criador, que é a mente 9. Mas eu coloquei aqui já algumas coisas para você entender por que a nossa mente passa a ser a mente 6, em vez de ser a mente 9, que é do Criador, do espiritualizador. Passa a ser a mente 6, porque quando nós nascemos com a cabeça para baixo e a gente não lembra que é espiritual. Ok,
Você é um espírito primeiro. Você nasceu antes mesmo de vir para a barriga da sua mãe. Você era um espírito com Deus. Porém, quando a gente já desce nesse nível. Por isso que eu coloquei aqui o 6 representando a tua mente caída aqui nessa terra e perdida no teu inconsciente. Então você não vai lembrar que você é um espírito de Deus. Por isso, nós, quando passamos pelas 4 sessões, você vai entender na prática como é que funciona isso. Qual é a condição para que você entre na metanoia e saia dessa mentalidade infantil, mentalidade adolescente e possa crescer, tá, na consciência em Cristo e amadurecer, ou seja, se tornar um adulto maduro no teu espírito. Então, quando a gente está falando no espírito, nós estamos falando no teu espírito mesmo, a tua identidade espiritual. Por isso que é o perfil de habilidades de Deus com você. Deus deu para você uma identidade com habilidades dele, para que você possa, então, a partir do conceito, né, no caso da consciência, você possa, então, buscar essa identidade e nunca mais se desviar do centro da vontade de Deus. Então, percebe que eu coloquei 6 de novo aqui, né? A mentalidade ainda sendo potencializada dos 7 aos 14, que é o teu subconsciente, coisas que você está sendo estimulado pela sociedade e sendo comunicado por essa fases aqui, ó, as fases dos 7 anos. Cada fase de 7 em 7 anos remete para você muita coisa, mas sem consciência em Cristo você vai se perdendo. Então, o perfil teu, PhD teu, ele é teu com Deus. Não existe como você passar suas habilidades para outra. Não, porque Deus te criou assim, com as habilidades XYZ, ou seja, com as 9 habilidades. Quer dizer que tem gente, então, que tem habilidade 9? Exatamente, eu sou uma. E quem tem essa habilidade 9, que é o comunicador 9, o comunicador no teu espírito, que é o próprio 3, que seria o comunicador do mundo. Então existem nas habilidades de Deus aquele que comunica no teu espírito e aquele que comunica na tua alma. E esse que comunica para a tua alma, ele não é o 9, a mentalidade de Cristo. Ele é a mentalidade daquele que comunica dentro de um processo humano. As comunicações do mundo. Por isso, esse trabalho, ele é assim, assertivo para você. E é efetivo para você. Principalmente você que é cristão e que está na igreja há muitos anos e ainda não consegue agradar o coração de Deus, sendo servo dele. E por que Deus te deu o comunicador do mundo? Para que você fosse também buscar as comunicações do mundo. Por quê? Porque mesmo você querendo ou não, você já estava recebendo as comunicações do mundo também aqui, nessa fase dos 14 aos 21. E é uma fase que você ainda também não tem a consciência de quem realmente você é. É uma fase que você está crescendo para começar a produzir e pacificar aquilo que Deus tem como verdade para você. A justiça dele vai agir em você. Ele, como espiritualizador da tua vida, que tem a mentalidade dele no teu espírito, é que vai poder fazer a tua cabeça. Mas no mundo, a nossa mentalidade, ela é feita através das comunicações da sociedade, estimulado por coisas que as pessoas viveram. Não. Então você não é você. Você tem o teu corpo totalmente em pedaços. Você não sabe como você vai agir dentro do estímulo de Deus, dentro da comunicação de Deus, que é o próprio espiritualizador aqui, sendo para você o sócio de você, ou seja, o socializador. É ele dentro de você comunicando aquilo que você já tem. Então, quando você se alinha às habilidades, que são 9, que completa teu corpo,
Não tem erro, gente. Você vai fazer tudo funcionar na mente. Por isso a renovação da mente. E essa renovação, ela vai começar como? Tirando você dessa mentalidade e colocando você na mentalidade 9, que daí forma o quê? A disciplina, a organização, que vai te dar paz, que é o pacificador. E qual é a proposta então da cruz? A proposta da cruz é você seguir o caráter de Jesus. E o caráter de Jesus, nós temos aqui nesses pedacinhos também o fruto do Espírito, que são 9 frutos. Então, esses frutos é você que vai desenvolver, inclusive. E o primeiro deles é o amor. Então, quando você vai entender o amor, você vai entender de uma maneira diferente. Você vai entender o amor como um mandamento, não como um sentimento, tá? E aí que vai fazer você crescer no processo. Parar de ser ferida ou ferir pessoas. Você vai entender que o espírito teu é recriado, porque aqui nós temos sim a declaração de você ser esse corpo para que Deus utilize e ser aí o veículo dele. Então não adianta você só saber que existem 9 habilidades e pegar as habilidades e começar a utilizar por aí. Não, você não vai ter as 9 habilidades contigo. Deus é maravilhoso, Ele te deu 3 habilidades, só 3 habilidades, que você precisa desenvolver na primeira fase da vida, na segunda fase da vida e na terceira fase da vida. Essas 3 habilidades é que vai fazer com que você continue usando sempre elas, porque é isso que Deus te deu. Porque se fosse tudo no teu corpo, as 9 habilidades, não precisava ter ninguém contigo. Você seria aí o suprassumo. Ou seja, Deus não quer isso. Deus quer que você só cresça e comece a produzir e pacificar aquilo que Ele já tem dentro do teu espírito. Eu vou fazer o perfil meu, da minha habilidade, para você entender como que funciona no corpo, tá? E aí, vem fazer na prática depois. Agora, eu, Eliane, com o nome de registro de nascimento, Eliane do Rocio de Oliveira, ponto. Essa era a minha identidade quando eu nasci, nos 07 anos. E sabe qual é a minha habilidade já nesta base? A minha habilidade aqui é o comunicador 9. O comunicador 9. Olha lá onde está o comunicador 9. Isso era na minha base, dos 07 anos. Eu nasci já comunicando o que o Criador tinha para me dizer. Você acha que a gente tem condições de fazer isso? Então você vê que a gente já se perde no que nasce. A gente não sabe de nada. A gente só vai saber o que os pais, os amigos, amores vão falando. E você vai crescendo ouvindo coisas que não é verdade. Por isso, começa a ficar nesse esquema aqui, 666. Gente, vamos para a segunda parte. Na minha adolescência, eu era, na segunda fase minha, então, eu nasci na adolescência para ser essa pessoa aqui, ó, pacificadora. Então, o pacificador era a habilidade que eu deveria estar usando já na adolescência. Gente, vamos parar para pensar. Você já é uma comunicadora já na base que veio comunicando algo de Deus, direto para o teu espírito. E depois já na adolescência você então vai pacificar isso que Deus está te dando como verdade. Como que você vai conseguir fazer isso? Isso é impossível. Por isso, potencializa a tua mentalidade para aquele que leva você na mentira da sociedade. Esse é o contrário da verdade. Então pensa que eu tô te falando. Percebe que a mentira da sociedade, porque ninguém sabe a verdade. Você não tem como ser habilidoso já no berço dos pais que você recebe deles as informações. Como é que você vai questionar algo se você não tem consciência de quem é você em espírito, gente? Então vamos para a terceira habilidade, que é a minha habilidade. Estou falando da minha habilidade. Percebe que no contexto da cruz você vai ver lá que é o comunicador, só que aqui não. Aqui não é a comunicadora minha aqui. A minha parte aqui é estimuladora.
é o estimulador. Então eu vim para a sociedade na fase adulta para estimular a sociedade. Então quem sou eu? Eu sou comunicadora, pacificadora e estimuladora. O que é que eu estou falando contigo mesmo? Então você percebeu que bagunçou geral aqui? Cadê o 1, o 2, o 3, bonitinho que está lá na cruz? Aqui não está assim. Por isso a reconstrução da tua vida precisa ser mental. Você precisa fazer a metanoia acontecer. Assim aconteceu comigo quando eu desenvolvi o projeto. Então eu nunca abandonei a minha mentalidade, as habilidades que Deus me deu desde 2003. Mas eu tive realmente que renunciar uma parte desse trabalho, porque eu vivia recebendo a comunicação da mentira, da mentira, da mentira. Ou seja, das meias verdades. Não era verdade que o meu espírito tinha como discernir no berço da minha mãe. Não tinha como. Então, quem tomou a minha mente? O pai da mentira. Percebe, então, o pai da mentira? É o diabo. Está escrito na palavra também. Quando você vir fazer os 4 passos aqui, você vai ter a palavra, você vai ter o conceito de Deus. Do comunicador 9, não do comunicador 3. Que vai informando para você tudo que ele vê aqui na terra, ele alarga para você. É o diabo. Então, por isso que nós temos que ser filhos de Deus. E para ser filho de Deus, nós temos que ter Jesus como intermédio disso. Ele vai ter que intermediar você. Jesus diz sim e Deus dá o amém. Isso também é bíblico. Sem Jesus não existe a possibilidade de você usar essas habilidades no conceito da palavra, porque as habilidades é na maneira singular, é o teu nome que está já registrado, é uma técnica. Então você percebe que essa é uma terapia que vai funcionar de verdade, tá? Porque a justiça de Deus vai entrar para resolver a tua causa, porque Jesus já fez isso. Então, quando você diz sim a Jesus, ele diz sim ao Pai. E o Pai diz amém. Mais um filho neste mundo. A serviço dele. Porque já está tudo pronto no teu corpo. O teu perfil já está preparado. Tem ainda as habilidades que vão influenciar você. Que é o mundo externo. Então a minha, sabe qual é a habilidade que me influencia? O comunicador 9. Meu Deus, quem é comunicador 9 aqui? Todo mundo se diz comunicador, mas o comunicador 9, ele traz direto de Deus a palavra, é a boca de Deus aqui. Sabe quem é o dominante no meu perfil? Também o comunicador 9. Gente, da onde é que eu ia buscar isso? Então, se percebe por que eu desenvolvi esse projeto em 2003? Porque foi o comunicador 9 que me deu todo o projeto. E eu não sabia, não conhecia Jesus, achava que Jesus ainda estava na cruz, sangrando. Não tinha noção da palavra. Mas quando, em 2015, eu conheci a verdade que me liberta, que é João 8,32, eu renunciei às meias verdades. E vai fazer em agosto 10 anos que Deus está me treinando e me ensinando todos os dias através da grandeza dele, da bondade dele, da misericórdia dele. E sabe quais eram as minhas ausências? Minhas ausências significa o quê? O que significa as ausências no teu perfil? Aonde vai te dar dor? Aonde você vai sofrer as mentiras do Satanás, que é o pai da mentira. Ele vai te deixar na morte espiritual. Você não tem como acessar o Espírito de Deus, está separado de Deus, como era lá na época de Adão. Pecados, muitos pecados, muita bagagem das gerações passadas que você acaba assumindo sem perceber, fora as que você também apronta, porque ninguém é santo. O santo é Ele, Jesus em nós. Então é só depois que você entende isso, que você declara Jesus, é que o próprio Espírito Santo vai limpando você, purificando você. Isso é muito lindo, gente. Mas elas causam dor, te deixam na morte,
te deixo na enfermidade e na miséria. É muito importante saber quais são essas ausências também. As minhas ausências eram, então, como eu já tinha falado, o espiritualizador, o pacificador, tá? E o socializador, que seria essa segunda fase. Quem é o socializador? O Espírito Santo. Ele é o teu sócio. Quem é o espiritualizador? Deus Pai. Quem é o pacificador? Deus Filho. Eu tinha ausência da família do reino em mim. Ou seja, eu estava já fadada a ficar com toda a bagagem daquilo que eu recebi sem saber, da bagagem que eu mesma, pela justiça própria, estava acumulando em mim, e eu não sairia daqui se não fosse aquele projeto que um dia eu pedi. Deus me ajude, socorro Deus, e Ele me socorreu. Essa é a proposta para você, venha fazer também. Então, concluindo, na teoria, você viu que bagunça totalmente, só na mente, Agora imagine você botar esse corpo em ordem, conforme Deus deu. Jamais você vai conseguir, terapeuticamente falando, por esse mundo aqui. As pessoas vão te informar algo que é segundo isso, segundo aquilo, segundo aquele outro. Nós não, nós estamos aqui falando segundo o Evangelho da Paz, segundo o Novo Testamento. Ali você vai conhecer quem é Jesus de verdade. É uma pessoa que viveu aqui por você. E hoje você precisa viver por Ele. Então, por isso que quando você entra nesse nível, você realmente entrega teu coração à verdade, à justiça e ao amor de Deus. A fé, a esperança e o amor. O amor é o maior de todos, está na Bíblia. É um mandamento. E aí você sai das emoções e vive a maturidade. Então, se você está buscando aí um trabalho para você fazer nessa terra, não perca tempo. Venha primeiro reconstruir o teu corpo, passando pela cruz, honrando Jesus, pegando as tuas habilidades no espírito, e com o espírito, a alma e o corpo você fica integrado na vontade de Deus, e você não mais trabalha, porque a obra já está pronta, tudo dentro de você. E quem vai guiar você é o Espírito Santo, o próprio Jesus, porque Ele viveu tudo o que você já viveu. Já está tudo pronto. Então, venha fazer essas 4 sessões, podemos fazer online, podemos fazer presencial. É uma metanoia, vai desenvolver e estimular a tua mente, para que nunca mais você deixe a mente do pai da mentira te influenciar. Eu te garanto, porque eu conheço e passei por isso.